Carlos, bom dia, meus colegas gestores aqui. Começando pelo cenário internacional. Eu acho que o grande destaque foi a evolução do mercado bancário americano, né? Então a gente teve aí, ou pelo menos o início, né? Vem daí da volatilidade trazida, uma corrida inicial por depósitos de um banco médio, mas digamos assim, um volume expressivo que jogou aí incerteza a toda a saúde do sistema bancário americano. Então, acho que, sem entrar no mérito aqui se o bailout foi ou não o mais adequado, quais que são os próximos passos para a regulação ou desregulação bancária nos Estados Unidos, acho que o principal ponto é que a incerteza em torno do sistema em si deve apertar o padrão de crédito dos bancos, né? Deve ficar mais difícil o crédito, e isso deve desacelerar, deve gerar aí uma desaceleração da atividade. Eu destacaria que, na visão do Fed, esse aperto que vai vir, o impacto dele na atividade e na inflação, compensa o alongamento do ciclo que se desenhava. Então, começava-se a se discutir uma Fed Funds em 6%, 5,75%, com 6%, e agora temos uma sinalização de uma chance bastante decente de a gente ter só mais um movimento de 25 pontos de alta nos Estados Unidos e uma pausa. Ah, Ontem a gente teve dados um pouquinho mais fracos aí, ou menos fortes de mercado de trabalho, mas a simetria, acho que na cabeça do Banco Central agora, é toda para uma postura um pouco mais dove, uma vez que dados que forem divulgados, se forem mais fortes, vão receber um downplay, falando que eles vieram antes de toda a crise e que ainda leva um tempo para os dados do impacto do aperto de crédito aparecer, e dados aí mais fracos podem levar a uma dinâmica de preço de ativo, e criar uma narrativa mais dove aí pro Fed. Uh, Somando tudo, colocando na balança, eu ainda gostaria de ter mais dados no seguinte sentido. Eu acho que quando chegar o FONC de junho e forem divulgadas as novas projeções trimestrais, ali a gente vai ver se o Fed para ou continua. Claro que a gente pode ter sinais antes, mas o ponto é, se essa atividade não desacelerar razoavelmente, se a inflação continuar na dinâmica que está, muito provavelmente o Fed volta ao discurso, tá? Então agora acho que vai precisar se provar, ah, vai precisar se provar que esse aperto aí nas condições financeiras via mercado de crédito lá vai começar a dar sinais de ter feito o seu trabalho. Hoje eu diria que o mais provável é que o Fed não tome tanto risco, ele fique, aquela simetria entre risco de overkill, fica um pouco pior para o Fed fica um pouco mais conservador, uma chance decente de parar no curto prazo e fazer uma pausa, mas a ver. Pausas sempre são difíceis no Banco Central, o Fed não teve muito pudor ao longo desse ciclo de mudar, então desacelerou, estava em vias de reacelerar para 50, mas a gente vê no Brasil, por exemplo, o risco de você fazer uma pausa e depois falar que vai reavaliar se precisar fazer mais. Não é trivial fazer isso. Então, a ver aí, mas acho que num primeiro momento a crise bancária dos Estados Unidos diminui muito a probabilidade, a simetria de um cenário de Fed Funds varando 6%. Acho que essa é a conclusão que a gente tira. Ainda assim, é, tem que ver se a gente vai ter uma brusca desaceleração mesmo da atividade lá. Se a gente tiver uma brusca desaceleração, de fato não vai ser necessário o aperto monetário adicional, a gente pode até começar a discutir reversão dele no segundo semestre. Agora, se não tiver essa grande desaceleração, a gente continua no problema que a gente estava, e a gente vai ter tido quase que um não evento. Então, acho que são essas as coisas a se provar. É claro que a gente teve desdobramentos, então na Europa a gente também teve a fusão de dois grandes bancos. No caso do Banco Central Europeu, isso não impediu. Teve algum ajuste, sim, de linguagem. Acho que todos os bancos centrais ajustaram sua linguagem mundo afora em função dos eventos, mas ninguém ainda querendo cravar uma mudança de plano de voo. A gente acha que a contribuição agora, de toda forma, quando a gente pensa para o Brasil, é um cenário que o juro esperado lá fora é mais baixo hoje do que era na última vez que a gente conversou há um mês. Acho que esse é o ponto a destacar. Vindo para o Brasil, acho que a gente teve duas informações novas, pelo menos. A primeira foi como o Banco Central leu
todo esse processo interno, né? E o que a gente viu foi um Copom que ratificou a sua mensagem, surpreendendo a muitos, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de ver como ele faria o contrário. Isso até foi explorado pelo presidente Roberto Campos Neto no relatório de inflação. O Banco Central parou de subir juros na reunião de agosto, setembro, falou que era uma pausa e que se ela se mostrasse insuficiente, ele não hesitaria em voltar a subir. Basicamente o que ele falou lá. De lá para cá, tudo mostrou que foi insuficiente. Nada melhorou. A atividade está tão mais resiliente, o fiscal é muito pior do que se esperava. Aí com o arcabouço a gente vai falar um pouco do arcabouço, mas mesmo com o arcabouço anunciado, o fiscal é muito pior do que imaginar-se-ia aí lá na reunião de agosto e setembro. E a inflação é muito pior, a gente fica caçando aí alguma linha do IPCA 15 para falar que a inflação está melhorando, mas a verdade é que as projeções estão indo para um IPCA de 6,5 nesse ano. A gente estava falando do IPCA em torno de 5,5, quando o Banco Central parou em 5, 5,5, ou seja, virou substancialmente, a gente sabe do componente inercial e tudo mais. Então, de lá para cá, fica-se essa discussão de quando o Banco Central vai começar a cortar, mas a verdade é que o Brasil continua como um caso bastante diferente dos demais, assim, quando a gente olha para todas as variáveis macro. A gente tem essa discussão adicional de meta de inflação que não vem de hoje e que está ficando um pouco menos claro qual vai ser o caminho. Então a gente já vê questionamentos aí vindos do próprio ministro da Fazenda e sua equipe. Se mudar a meta vai ser o melhor caminho para baixar o juro. A gente está em 2023 e gastando ainda tempo discutindo se meta de inflação mais alta resulta em juro mais baixo. Então, vai continuar essa discussão, enfim, a discussão que a gente não encontra na academia e em bancos centrais mundo afora, é uma discussão só do Brasil. A gente encontra no mundo, nas economias avançadas, questões aí sobre zero lower bound, se o juro, se 2% te coloca muitas vezes no zero lower bound, ou sobre a transição, se vale a pena você esticar mais ou menos o prazo de convergência para a nova meta. Mas acho que essa discussão de poder ter mais crescimento que a meta de 3% atual no Brasil impõe um hurdle aí no crescimento, isso aqui é um negócio que a gente só tem aqui. E teve na Argentina. Então é um fenômeno muito sul-americano esse trade-off colocado aí de mudança permanente. Teve uma discussão, enfim, tem discussões afora, o próprio Blanchard que levantou essa lebre lá para os Estados Unidos tempos atrás, já voltou atrás. De toda forma, então, o Banco Central mostrou que vai fazer o seu trabalho em termos de inflação. E as projeções de inflação só pioram no Brasil e pensando no hiato do produto, está todo mundo revisando para cima o PIB. Tá? O Banco Central revisou para cima, o Ministério da Fazenda revisou para baixo, mas estava muito alto. Os principais sell-sides brasileiros aí revisando para cima. A nossa projeção de PIB também é um pouco pressionada para cima, em função ainda dos dados de mercado de trabalho, então uma massa salarial crescendo, um volume de transferências muito grande no ano, né? Então a gente vai ter 170 bi aí de Bolsa Família na veia, então a gente vai ter o consumo sustentando, consumo e exportações, a gente deve ter um ano bastante decente de safra, que deve puxar aí o PIB do primeiro TRI, mas também minério, petróleo, a gente tem uma base aí, o quantum exportado, não esperamos aí um grande recuo, pensando no crescimento do PIB, e um investimento aí muito fraco, em função do aperto das condições financeiras e questões pontuais aí na motorização de ônibus e caminhão, que a gente está falando aí de quase 1,5% do PIB, né? Quando a gente fala desses dois caras, a gente está falando de pouco mais de 10% aí do investimento no Brasil, que deve ter uma queda de double digits. Como fica todo esse cenário para o Copom? Na nossa visão, e óbvio que faltava o arcabouço fiscal, mas uma visão que a gente tem é que o arcabouço fiscal ele impacta a política monetária principalmente via preço de ativos e expectativas, e muito menos pela percepção do Banco Central sobre o arcabouço. Então, a visão que a gente tem é que se os preços de ativo trouxerem uma melhora muito grande, se a gente tiver uma apreciação cambial, se a gente tiver
uma queda de expectativa de inflação, fechamento da curva de juros sustentável que eu digo ao longo da estrutura, o Banco Central vai ver aí condições sim para iniciar o seu ciclo. Acho que expectativas desancoradas são a principal diferença do Brasil aí para boa parte dos nossos pares. Eu acho que isso passa por como, então, o novo arcabouço fiscal vai ser visto. Sobre o novo arcabouço fiscal, eu colocaria os seguintes pontos. Primeiro, hoje em dia o que a gente tem é um PowerPoint, com cada slide com uma fonte, um PowerPoint um pouco confuso, em que a primeira metade mostra como que o arcabouço vai garantir que o gasto continue crescendo, e a segunda metade mostra como a dívida pode cair bastante se o Banco Central cortar o juro. E aí a gente teve entrevistas do ministro Haddad, posteriores do secretário de Tesouro Rogério Seron, principalmente, destacando a importância do aumento de receita. Então, o PowerPoint trouxe ali uma trajetória de superávit primário, mas a regra em si não consegue trazer não consegue cumprir aquela meta, aquela trajetória de primário, em que o primário já é zerado ano que vem, a gente tem 1% de superávit em 25 e 0,5% em 25 e 1% em 26. A gente vai precisar de aumento de receita. E aí entram as medidas anunciadas pelo ministro Haddad, ainda pouco detalhadas. Uma delas envolve aí você regulamentar o uso de crédito aí de CMS para o cômputo da base de cálculo aí de RPJ e CSLL, que, segundo a Receita, poderia arrecadar 100 bilhões de reais. Acho que essa é a principal. Aí tem a tributação de jogos, que o governo fala de 10 a 20 bi, e também os itens, a importação de itens abaixo de $50, basicamente para pegar aí as empresas, principalmente chinesas, que têm explorado esse mercado. Quanto a jogos, eu não tenho aqui os dados que, enfim, o governo tem, mas 10 a 20 bi me causa bastante estranheza ao ano, uma vez que a gente arrecada 28 bi com gasolina. Não sei quanto que o pessoal tem jogado, mas me parece um número muito alto. Falar que a gente vai arrecadar 2/3 do que a gente consome aí de betting, 2/3 do que a gente consome de gasolina. Então, acho que precisa passar por isso. Eu acho também que a questão do IRPJ e da CSLL, o número, eu fiquei bastante impressionado com o número, porque 100 bilhões, a gente arrecada mais ou menos 500 bi com esses dois impostos, normalmente. Então, você está falando de 20% de aumento aí, de arrecadação, com uma questão pontual aprovada em 2017, sendo que quando eu olho em percentual do PIB, RPJ e CSLL está num patamar super alto para a média histórica. Então, me surpreendeu ter tamanho buraco na arrecadação. Mesmo assumindo que tenha esse buraco, e que o valor seja 100 bi mesmo, o potencial, a gente tem que levar em conta que, fazendo aí alguma regra de 3, olhando quanto que a gente arrecada de CSLL, que é só para a União, quanto que é IRPJ, que vai dividido com estados e municípios, esse 100 bi já viraria 60 bi, de base teórica. E ainda feito isso, a gente tem que assumir, obviamente, que você vai tirar 100 bi das empresas e que isso não vai ter um impacto econômico, que isso não vai desacelerar a atividade, consequentemente a arrecadação. Então, assim como muitos colegas gostam sempre de destacar o multiplicador do gasto público e das desonerações, eu gosto de lembrar que também existe o divisor, né, ou o multiplicador negativo. Então, eu acho que o ministro já anunciou aí medidas de 100 bilhões em janeiro e anuncia mais 150 bilhões agora, deve anunciar agora. Sem entrar no mérito das medidas, eu acho que os argumentos colocados pelo ministro Haddad são super razoáveis. Ainda mais se os números forem da magnitude que a Receita está colocando, vale destacar que eu não lembro de quando a gente aumentou a carga tributária em 2,5% do PIB num ano no Brasil. E essas coisas começam, a gente já tem MP do CARF, a gente tem a MP para arrecadar 50 bi de PiscoFins. Agora a gente vai ter esse projeto de lei da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que entendo eu vai depender também de uma leitura do CARF, que a gente tem uma MP também sobre o voto. Então, as coisas começam a se entrelaçar, e eu acho bastante plausível
que comecem a atrapalhar umas a tramitação das outras. O arcabouço, não está claro para a gente se o Congresso aprova o que foi apresentado no PowerPoint, que, de novo, ali é uma garantia que o governo Lula, depois de aprovar uma PEC que subiu o gasto em quase 2% do PIB, vai poder ter crescimento real do gasto por 4 anos, independente do que aconteça com a receita, e muito provavelmente 2,5% ao ano, já no ano que vem de novo. Então está claro para a gente que o governo tem essa base, especialmente na Câmara, tá? A gente está tendo aí, a gente não está conseguindo nem votar direito as MPs por causa desse imbróglio entre Câmara e Senado. Mais para frente a gente vai ter o teste efetivo aí do tamanho da base do governo Lula. O que a gente sente das nossas viagens para Brasília é que a equipe do ministro parece otimista aí com a tramitação de todas essas medidas e uma reforma tributária na sequência, por uma base que ainda nos parece pouco sólida na Câmara. Estou falando que não vai ter os votos, a gente vai aguardar. Mas sobre o arcabouço, ao fim e ao cabo, ele foi exatamente o que a gente antecipava, e a gente, eu digo nós, XP Asset, mas boa parte dos analistas de fiscal também. Uma regra que pararia de pé caso a gente tivesse um cenário macro extremamente favorável. Então, as projeções utilizadas na apresentação, que são da grade de parâmetros da SPE, tem um crescimento do PIB de 2,5% ao ano, nos últimos 3 anos do governo. Muito cedo para falar, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas é bem acima do que tem o Focus e do que a gente trabalha. E um cenário também bastante construtivo de taxa de juro, um juro real aí de 3%, quando a gente olha ainda um cenário desafiador para a inflação, para o próximo fiscal e para o juro global, né? Então, com base nessas premissas, ainda assim a gente precisaria da consolidação de 2,5 pontos de carga, ou seja, as MPs enviadas em janeiro e agora os projetos de lei que vão ser enviados, para fazer com que se estabilizasse essa dívida. No nosso cenário, mesmo que o governo coloque a regra de pé, mesmo que seja um IPCA mais 0,6, ainda assim o governo não consegue gerar esse superávit primário só com as medidas anunciadas até agora pelo ministro Haddad, ou seja, só entre aspas, que são muitas medidas, né? Mesmo que o ministro consiga tudo isso, nas nossas contas ainda faltaria aí 300, 400 bilhões a mais de impostos, sempre lembrando que a União divide com os estados e municípios, e que normalmente o quanto estados e municípios a recebem, isso não costuma virar um superávit permanente, mas sim gasto futuro. Então, o que estados e municípios receberem dos aumentos caso a União consiga aumentar imposto, eles vão gastar quase que tudo, historicamente é isso, e a lei obriga a União a gastar 70% do que ela arrecadar a mais de imposto. Então, acabou-se aquela probabilidade de criar uma receita para gerar superávit. Cada R$ 1 que você aumenta de receita pelo arcabouço apresentado, você vai gerar 30 centavos de superávit se for um imposto só da União, ou 15 centavos de superávit se for um imposto coletivo. Ou seja, o arcabouço apresentado na nossa leitura não para de pé. O que não necessariamente é o fim do mundo, ainda tem uma tramitação no Congresso, o ministro Haddad tem uma equipe competente aí para tentar entender, então foi tudo feito muito interno no governo, é óbvio que eles começam agora a receber os feedbacks e parecem ter uma receptividade grande, então a gente pode agora partir para desenhar uma regra mais robusta. Pegando os motivos que o teto de gasto, o que culminou com o fim do teto de gasto, por que o teto de gasto deu errado, a regra atual que foi apresentada, o arcabouço atual, tem alguma melhoria em relação a ele? Não. Então fica aí também esse warning. A gente tá aí com muitas incertezas no radar. Com todo esse conjunto de incertezas, para fechar aqui minha parte, não me é óbvio que as expectativas dos agentes caminhem para uma melhora rápida. Eu acho que vai depender da tramitação, consequentemente, mais tempo de incerteza, mais tempo nessa tensão entre governo e Banco Central. É isso, pessoal. Nossa, só fechando aqui, a gente está projetando um crescimento do PIB em torno de 1% para esse ano, um pouquinho melhor, dadas todas as transferências e o comportamento recente da massa salarial e mesmo da atividade, tá? Atividade em muitas coisas surpreendendo, os dados de arrecadação para aquilo que a gente olha, dependendo de consumo, continuam muito bons. Então, 1% de PIB,
a nossa inflação está caminhando para 6,5%, com essa medida agora, com essa mudança no ICMS da gasolina, a gente está tendo mais um shift aí de projeção, e a gente continua vendo como factível uma discussão de corte de juro no Brasil entre 100 e 200 pontos no final do ano, tá? Então, a gente continua não vendo aí espaço, olhando para esse conjunto. Se o Banco Central continuar com o arcabouço, com o framework que ele usou para o último Copom e que vem usando, a gente não vê melhoras de expectativa, consequentemente, a gente não vê melhoras de projeção de inflação tampouco, o que dificulta sobremaneira aí a gente ter um corte de juros ao longo do primeiro semestre do ano nas próximas 2 reuniões. É isso aqui da nossa parte, pessoal.